tirar uma dúvida antes de começar a aula? Claro que pode, absolutamente. Pode falar. Ah, eu estava fazendo a lista agora, estava resolvendo uma questão lá para verificar o teorema de Gauss, para ver, calcular a integral de, caramba, do fluxo, né? Enfim, de um campo escalar, do Sim. campo vetorial. E eu parei para pensar, tipo, por mais que na minha cabeça estava pensando assim, o fluxo, ok, eu tenho um campo vetorial, aí você imagina uma superfície, e aí você tem um campo vetorial saindo dessa superfície, a gente integra aquela superfície e acha o fluxo. Sim. Se eu tenho, por exemplo, um cubo que num lado entra uma quantidade de campo vetorial, como que eu explico? Imagina, tipo, Que tem como lado você entra, desenhar outro sai. rapidinho? Ele entra e sai ao mesmo tempo. Isso daí sempre vai dar um fluxo zero, porque a quantidade que entra meio que no cubo também sai. É justamente essa a ideia? Exatamente. Se a mesma quantidade de campo vetorial, entre aspas, entra de um lado e sai do outro, o fluxo é zero. Tá. Tá? Tá, ok. Tá, A justo. ideia é justamente que aquela integral tem que te dar esse resultado intuitivo. Uhum, ok, ok. Tá Mas, ótimo, justo. Era só esse ponto mesmo. bom, Obrigado. imagina. Maravilha. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Ok, então hoje vai ser a última aula dessa parte, desse terceiro módulo de cálculo vetorial. Vai ser uma aula um pouquinho mais leve do que o usual, ok? Então vamos terminar com muita graça, muito levemente. E o que eu vou mostrar para vocês hoje é um... Bom, primeiro vamos deduzir a equação de onda, ok? Porque é uma das equações mais importantes na física. E depois vou mostrar para vocês uma técnica de resolução que vale para equações diferenciais que envolvem derivadas parciais, ok? No segundo módulo desse curso, a gente viu como resolver EDOs. Aqui, hoje, como a gente, nesse módulo, introduziu derivadas parciais, campos escalares, campos vetoriais e assim para frente, vamos ver uma específica técnica, não é a única, mas essa é provavelmente a mais simples, ok? Que é a técnica de separação das variáveis. Então, vamos começar com a dedução da equação de onda, ok? Que eu vou dar uma dedução um pouco diferente daquela que geralmente é dada nos cursos de física, só para dar uma perspectiva um pouco alternativa, ok? Então, a equação que a gente vai deduzir é aquela das ondas em uma dimensão, ok? Depois, a generalização não é completamente trivial, ok? Então, vamos ver o que acontece em uma dimensão. Então, o que é uma onda numa dimensão? Bom, uma onda é nada mais e nada menos do que um campo escalar ou um campo vetorial, dependendo do que a gente considera. Vamos, por simplicidade, considerar um campo escalar, que depende de duas variáveis. Depende da posição, x, e depende de uma variável temporal. Só que a dependência dessa função f, nesse x e nesse t, não pode ser qualquer. Okay? Tem uma relação específica entre x e t, então tem que ter uma dependência funcional particular aqui para a gente poder descrever uma onda. Então, qual é a ideia? A ideia é que se eu agora descrevo aqui x, y, e digamos que essa daqui é a forma da onda, ok? O perfil da onda, isso aqui é uma onda só se na translação, quando essa onda está se movimentando, essa forma aqui é mantida igual, ok? Então, agora eu tenho que achar uma formulação matemática que me permite de ter essa translação rígida da forma da onda. Então, para fazer isso, vamos considerar um perfil de onda extremamente simples. E aí vamos generalizar, ok? E o perfil de onda que a gente vai considerar é o perfil parabólico. Uma função mais simples que não seja uma reta, tá? Então, isso aqui é um exemplo, ok? Um exemplo que nos vai motivar para entender qual é a dependência funcional em x em t de uma onda. Então, vamos considerar uma onda cujo perfil no tempo t igual a zero é simplesmente igual a x quadrado, ok? Então, se eu aqui embaixo faço plot, isso aqui é x contra y, e aqui eu tenho minha parábola, ok? Isso aqui é f em x é zero. E agora eu quero dar um movimento, ok? Quero dar um empurrão para
para esse perfil de onda, é quero que ele esteja em translação com uma certa velocidade. Essa velocidade da onda vou chamar de v, ok? Isso aqui ele vai ter que viajar com uma certa velocidade v, tá? Nesse caso, eu estou pegando a velocidade apontando para o sentido do x positivo. Então, passa um certo tempo, o que acontece com esse perfil de onda? Bom, depois de um certo tempo, o perfil de onda estará aqui. Vai ser uma parábola, cujo mínimo não vai estar mais no ponto x igual a zero, mas vai estar nesse ponto aqui. Então, se agora a gente consegue descobrir qual é esse ponto aqui, a gente consegue também escrever imediatamente a função, a expressão para essa parábola. Ok? Então, digamos que tem passado um certo tempo t, esse ponto aqui, vocês podem facilmente se convencer que é vt. Certo? Depois de um tempo t, a onda, esse mínimo no instante t igual a zero começou em zero, ele está se movimentando com uma certa velocidade t, v, desculpa, a gente está deixando passar um tempo t, então depois de um tempo t, esse mínimo vai ter que estar no ponto vt, ok? Então, qual é a equação, a expressão da função dessa parábola quando o mínimo está em vt? Bom, isso aqui tem que ser x menos vt tudo quadrado, certo? Isso aqui é justamente a parábola cujo mínimo está no ponto vt e cuja abertura é exatamente a mesma que a gente tinha aqui. Então, isso aqui é nada mais e nada menos do que a translação desse perfil de onda parabólico que a gente tinha visto no começo. Só que agora, escrito isso em termos da nossa função f, isso aqui é f no ponto x e no tempo t. Então, vocês estão vendo que para garantir essa translação rígida desse perfil de onda, a dependência em x e em t não pode ser qualquer. Tem necessariamente que ser dessa forma aqui. A única combinação de x e de t que pode aparecer numa função que está descrevendo uma onda é x menos vt, onde v é a velocidade da onda. Ok? Então, isso aqui a gente pode resumir simplesmente dizendo que, olha, minha onda em x e no instante t tem que ser igual ao que eu obteria considerando x menos vt no instante zero. Ok? Como aqui a gente está no instante zero, a gente pode esquecer que tem essa segunda variável, porque tanto faz, ok? Vai sempre ser igual a zero. Então, a função que descreve uma onda tem que ser uma função que depende de x menos vt. Ok? Muito bem. Então, agora a gente descobriu qual é a forma funcional, ou para dizer melhor, como tem que ser o argumento dessa função para a gente conseguir descrever uma onda que está viajando no sentido do x positivo. O que aconteceria se agora a onda estivesse viajando no sentido do x negativo? Bom, a única coisa que mudaria é o sinal dessa velocidade. Então, aqui, para voltar ao nosso exemplo, em vez de ter x menos vt, eu deveria considerar x mais vt. Ok? Termo vt inverte de sinal, porque agora a velocidade invertiu de sinal. Então, isso significa que essa é uma onda que está viajando para a direita, e f de x mais vt é uma onda que está viajando no sentido esquerdo. Ok? Então, juntando os dois, a gente pode dizer que a dependência funcional que descreve uma onda tem que ser da forma f de x mais ou menos vt. Okay? Onde o menos está viajando no sentido do x positivo, mais está viajando no sentido do x negativo. E agora o que eu vou tentar fazer é achar uma equação diferencial que consiga me dar exatamente a mesma informação. Ok? Então, uma equação diferencial que só e apenas funções que têm essa dependência específica em x e em t possam satisfazer. Essa equação que a gente vai procurar e que vai achar é o que é chamada de equação diferencial de ondas. Ok? Então, vamos ver como é que a gente pode achar essa equação diferencial. Bom, eu vou começar a tomar derivadas. Ok? Derivadas que, nesse caso, tem que ser derivadas parciais, porque eu tenho duas variáveis, x e t. É verdade que elas sempre aparecem nessa combinação, mas, mesmo assim, eu tenho duas variáveis independentes. Uma é a posição e outro é o tempo ao qual eu estou medindo ou estou calculando esse perfil de onda. Ok?
Então, para fazer essas derivadas, e para simplificar um pouquinho a nossa vida, vamos introduzir uma variável auxiliar. Então, a variável auxiliária, que a gente vai definir, eu vou chamar de U, e esse U é simplesmente o argumento dessa função. Então, é x mais ou menos vt, ok? Eu deveria escrever, para ser mais preciso, U mais e U menos, para lembrar que aqui tenho duas possibilidades, ok? Mas, bom, como com certeza iria esquecer de escrever mais ou menos daqui a 2 minutos, então não vou escrever nem aqui, ok? Se vocês quiserem, podem adicionar um mais ou menos aqui. Então, agora vamos começar a calcular derivadas desse objeto aqui. Derivadas a respeito a x e respeito a t. E vamos ver o que acontece. Então, vamos começar com a derivada parcial de f respeito a x. Então, o que é isso? Isso aqui é a derivada parcial de f respeito à variável u, porque f depende da variável u, e depois eu tenho que fazer a derivada parcial de u respeito a x. Então, esse aqui é a derivada parcial de f respeito a u. Então, isso aqui, se vocês quiserem, é f', a derivada de f respeito ao argumento dela. Esse du em dx eu posso calcular usando essa definição de u. Então, du em dx vale 1. Então, df em dx parcial é igual a f'. Ok? Vamos agora com o tempo. Porque agora, com o tempo, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Ok? Ou, não muito mais, mas tem um particular. Então, o que acontece calculando essa derivada parcial? Bom, a gente agora vai repetir exatamente o mesmo raciocínio. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar a derivada parcial de f em relação a u, que é o argumento dela, e depois tenho que pegar a derivada parcial de u em relação a t. O que acontece? Bom, df em du é exatamente o mesmo fator que estava aparecendo nessa equação aqui em cima. Então, de novo, isso aqui é f', ok? Du em dt vale quanto? Bom, du em dt pega esse segundo termo aqui. Então, quando eu faço a derivada, esse segundo termo vai me dar mais ou menos, dependendo desse sinal aqui, um fator da velocidade, ok? E aqui vem a parte que é um pouco chatinha. Porque esse termo aqui, beleza, tudo bem, é uma derivada de uma função, a gente sabe calcular essa derivada, não tem nada de especial. Esse, mais ou menos, porém, está me dizendo que essa derivada de f em relação ao tempo tem um sinal que depende do fato, que depende se a onda está indo para a direita ou para a esquerda. Então, isso está me dizendo que se eu tento escrever minha equação de onda em termos de derivadas parciais, mas de primeira ordem, eu vou ter que dar para vocês duas equações diferenciais. Uma com certo sinal mais para as ondas que estão viajando no sentido de x que está diminuindo para a esquerda, e menos quando a onda está viajando para a direita. Isso é extremamente chato, ok? Se eu tivesse que dar para vocês todas as vezes... Agora, isso aqui claramente numa dimensão. Agora, imagine a generalização em 3 dimensões, ok? Eu tenho que dar para vocês 3 sinais, um para cada uma das possíveis direções, ok? Na decomposição x, y, z de uma direção qualquer. Então, isso começa a ficar muito chato. Então, vamos tentar achar um jeito para eliminar esse sinal. Ou seja, vamos tentar achar uma equação diferencial que não dependa do fato que a onda está viajando para a esquerda ou para a direita, ok? Ou seja, que seja válida para os dois tipos de ondas. E para fazer isso, o que eu vou fazer é derivar de novo em relação a x e derivar de novo em relação a t, ok? E vamos ver, vamos calcular derivadas parciais segundas agora. Agora, então, vamos começar com d2 em dx2. Então, d2f em dx2 é igual ao quê? Bom, eu tenho que tomar mais uma derivada desse objeto aqui. Então, isso aqui é d em dx desse objeto, que é df em du, ok? Quando eu faço essa derivada aqui, eu posso invertir a ordem. Então, isso aqui é d em du de df em dx. E agora, esse df em dx está calculado aqui em cima. Ok? É simplesmente df em du. E agora, como eu estou aplicando um d em du adicional, isso vai ficar d2f em du2. Ok? Então,
essa derivada segunda respeito ao espaço não tem nenhum problema, é simplesmente a derivada segunda de f respeito ao argumento dela. Vamos ver o que é que acontece agora com o tempo, ok? Vamos ver se, tomando mais uma derivada, a gente resolve aquele problema do sinal da velocidade. Então, agora eu vou calcular d2f em dt2. E vamos ver o que é que acontece. Então, isso aqui, de novo, é d em dt da derivada primeira, que é esse negócio aqui. Então, esse negócio aqui é mais ou menos v df em du, que é o que eu tinha chamado de f' aqui. Agora, mais ou menos v é uma constante, a gente está supondo que a velocidade não depende do tempo nem do espaço, então pode sair dessa derivada. Então a gente fica aqui com mais ou menos v. E agora eu tenho que fazer d em dt de df em du. Como a gente acabou de fazer aqui, eu vou invertir a ordem das derivadas parciais, ok? Estou supondo que tudo seja suficientemente contínuo para eu poder fazer isso. Então, isso fica mais ou menos a velocidade, d em du, aplicado a df em dt. E df em dt é o que eu calculei aqui. Ok? Então, isso fica mais ou menos v, d em du, aplicado a mais ou menos v de novo, f', que é simplesmente df em du. Ok? Mas a gente acabou, porque esse aqui de novo é uma constante. Sai desse símbolo de derivada. Então a gente está obtendo mais ou menos v quadrado, porque eu tenho mais ou menos v multiplicando um com o outro. E o que eu estou obtendo aqui é d2f em du2. Agora, quando eu vou calcular esse quadrado, que eu tenho sinal mais aqui, ou que eu tenho sinal menos, tanto faz. Porque mais v quadrado vai me dar v quadrado, menos v quadrado também vai me dar v quadrado. Então, essa derivada segunda é justamente o que a gente precisava para resolver esse problema. Então, aqui eu estou obtendo v quadrado, sem sinal de mais ou menos, ok? Então, isso é independente do sentido da velocidade, o que é óbvio, porque está aparecendo o quadrado da velocidade, ok? Então, que ela tenha sinal positivo ou negativo, tanto faz. E depois aparece f segundo. Mas f segundo é d2f em dx2. Então, agora, usando esse resultado aqui, eu estou obtendo que esse aqui fica v quadrado d2f em dx2. Então, olha o que a gente está obtendo. A gente está obtendo que essa derivada parcial aqui é igual a v quadrado, a derivada em relação ao espaço. E isso é justamente a equação de onda. Ok? Então, vamos escrever mais uma vez aqui em cima. Porque agora a gente vai tentar resolver essa equação. Então, a equação de onda, ao final de tudo esse raciocínio aqui, é simplesmente d2f em dt2 igual v quadrado d2f em dx2. Ok? Prontinho. Essa é a equação que a gente agora vai tentar resolver. Ok? Tem alguma dúvida sobre essa dedução? Alguma coisa que não ficou clara? É um pouco diferente da equação. Provavelmente vocês viram deduzir essa equação usando a corda vibrante, coisas assim. Mas vocês veem que dá para deduzir sem se apegar a nenhum sistema físico. Ok? Beleza. Não, tá joia. Tudo jóia? Maravilha. Então, agora a gente vai tentar resolver essa equação diferencial aqui. Ok? E, como já mencionei mais cedo, a técnica que a gente vai usar é a técnica de separação das variáveis. Então, agora, vamos discutir o que significa separação das variáveis. Que é uma técnica que pode ser aplicada a outros tipos de equações diferenciais que envolvem derivadas parciais. Okay?
depende muito da simetria do sistema, se vocês podem aplicar ou não. Então, não é a única técnica que a gente possa usar, mas é uma técnica que, dependendo da simetria do sistema, pode ser extremamente poderosa, ok? Essa técnica aqui de separação das variáveis, vocês vão ver de novo em eletromagnetismo, mecânica quântica, física de fluidos e assim para frente, ok? Então, o que é a ideia da separação das variáveis? Bom, a ideia foi proposta pela primeira vez pelo Bernoulli, ok? Em 1700 e alguma coisa. Então, a ideia é a seguinte. Eu tenho aqui uma função, que está me descrevendo a minha onda, que é uma função de duas variáveis, x e t. Então, a sacada que o Bernoulli teve é a seguinte. Em vez de procurar uma forma funcional completamente genérica, eu vou procurar para soluções dessa equação aqui, que são na forma de um produto. Tem uma primeira função que eu vou chamar de fx, que depende apenas de uma das variáveis, x, e isso aqui está multiplicando uma segunda função, que eu vou chamar de ft, que depende apenas de t. Então, separação das variáveis significa simplesmente que a gente escreve esse f como um produto de duas funções a priori diferentes. A primeira depende apenas de x e a segunda depende apenas de t. Se você tivesse aqui outras variáveis que estão aparecendo nessa equação diferencial que envolve derivadas parciais, vocês colocariam um fator para cada uma das variáveis que estão aparecendo. Okay? Essa é a ideia da separação das variáveis. E agora a gente vai manipular, vai inserir essa ideia aqui, e vamos manipular um pouco a equação para ver que a gente agora vai voltar para o problema de Sturm-Liouville. Ok? Pelo menos nesse caso específico. Então, o que acontece quando f é dessa forma de produto? Então, vamos calcular as duas derivadas parciais independentemente e vamos ver o que acontece. Então, quando eu calculo d2f em dt2, o que acontece? Então, essa derivada está vendo esse produto, mas do ponto de vista da variável temporal, esse primeiro termo, que depende apenas de x, é uma constante, justo? Porque isso aqui não depende da variável respeito à qual eu estou integrando. Então, essa derivada parcial segunda passa através dessa constante e age apenas aqui. Mas como agora ft depende apenas de t, o resultado final dessa derivada parcial é simplesmente fx, que depende de x, e a derivada segunda, normal agora, dessa função f de t, que depende de t. Ok? Então, vocês já estão vendo a direção no qual a gente está indo. Usando essa ideia de separar as variáveis, escrever a função total como um produto de duas funções, e cada uma dessas funções depende apenas de uma variável, a gente conseguiu converter uma derivada parcial numa derivada normal. Ok? Então, a esperança aqui é conseguir escrever essa equação aqui como uma equação diferencial ordinária, ok? Como uma EDO. A EDOs a gente sabe resolver. Então, a gente vai tentar converter essa equação essa equação diferencial, as derivadas parciais, numa EDO que a gente consiga resolver. Então, isso é o que acontece aplicando a derivada segunda temporal. Vamos ver o que acontece aplicando a derivada segunda espacial. Então, d2f em dx2. Então, de novo, d em dx2 aplica aqui. Então, esse f de t não depende de x. Então, do ponto de vista dessa derivada, ele é completamente constante. Ok? E fica. Fica porque essa derivada não tem nada a dizer sobre isso. Quando essa derivada parcial, ao contrário, age aqui, ela está me dando a derivada segunda normal dessa função, que agora é uma função de apenas uma variável. Então, aqui eu vou ter fx linha de x. Ok? E agora eu vou pegar esse resultado aqui e vou colocar aqui dentro. E vamos ver o que vai acontecer. Então, deixa eu primeiro pegar esse v quadrado e pôr do outro lado. Ok? Então, isso vai ser 1 sobre v quadrado. Agora eu tenho que escrever a derivada segunda temporal, que é essa daqui. Então, é f de x, f segundo de t, ok? Vou pular, vou evitar de escrever aqui os argumentos, ok? Realmente, f de x depende apenas de x e f de t depende apenas de t. Tudo isso igual ao quê?
Tudo isso igual a D2F em dx2, que é Fx linha a linha, Ft. Ah, muito bem. Então, o que é que a gente pode fazer? Bom, o que eu vou fazer agora é pegar esse f de t aqui, dividir os dois lados, então isso aqui vai pular para a esquerda, e vou pegar esse f de x aqui, dividir para os dois lados, então isso aqui vai pular para a direita. Se eu for fazer isso aqui, ok? Claramente, eu estou supondo que tanto f de t quanto f de x sejam diferentes de zero. Porque se um dos dois for igual a zero, a gente está olhando a solução nula. E a gente sabe que qualquer função nula é sempre solução de uma equação diferencial. Mas é a solução trivial. É aquela solução que a gente não está interessado, ok? Então, eu estou supondo implicitamente, como eu estou procurando para uma solução que não seja trivial, que tanto f de x quanto f de t não sejam iguais a zero, ok? As duas sejam diferentes de zero, então eu posso dividir. Então, fazendo esse joguinho aqui, eu vou obter 1 dividido v quadrado. Aqui eu tenho f linha linha t, e depois tenho que dividir por esse f de t que vem do lado direito. Okay? Passando para o lado esquerdo, ele vai no denominador. Igual ao quê? Bom, do lado direito está sobrando esse fx linha linha, e depois eu vou ter que pôr esse f de x que agora vai aparecer, né, no denominador. Então, agora, minha equação de onda foi reduzida a essa expressão aqui. E observe uma coisa que é extremamente importante. Esse lado esquerdo aqui depende de uma constante, então, tudo bem, constante. Essa função depende do tempo, essa função depende apenas do tempo. Não aparece mais a variável x aqui na esquerda. Então, esse lado esquerdo é função apenas da variável t. Ao contrário, esse lado direito, vocês veem que depende apenas da variável x, ok? E não sabe absolutamente nada do que acontece com a variável t. Beleza? Então, agora, dado que a gente observou que a gente conseguiu mesmo separar as variáveis, mas literalmente, toda a variável t está na esquerda dessa equação e toda a variável x está na direita. Vamos pegar mais uma derivada, ok? Agora, vamos supor que eu calcule a derivada a respeito ao tempo de toda essa equação aqui. Então, d em dt da equação inteira. Então, esse lado fica 1 dividido v quadrado f linha linha de t dividido f de t. Esse segundo lado, o lado direito, fica d em dt, então deixa eu escrever, de fx linha linha dividida por f de x, que como a gente acabou de falar, é apenas uma função de x. Então, quando eu faço essa derivada aqui, o que acontece? Essa derivada está aplicada num objeto, numa certa combinação de funções, que não depende de tempo. Então, essa derivada é identicamente igual a zero. Ok? Então, isso está me dizendo que essa função aqui, essa combinação complicada de funções, f linha linha, f dividido por f de t, 1 sobre v de quadrado de t, tem que ter derivada igual a zero. Então, tem que ser uma constante. Então, daqui, eu posso deduzir imediatamente que 1 dividido por v quadrado, ft linha linha dividido por f de t, tem que ser igual a uma constante, ok? Não pode depender da variável. E eu vou chamar essa constante de lambda. Ok? Então, isso aqui é a primeira equação. Vamos guardar ela, porque a gente vai voltar aqui daqui a um minutinho. Vamos agora inverter o raciocínio. Em vez de derivar os dois lados respeito a t, eu vou derivar os dois lados respeito a x. E vamos ver o que vai acontecer nesse caso. Bom, você já pode imaginar, né, o que vai acontecer. Então, se eu faço a derivada a respeito a x, então, d em dx, deixa eu começar com esse lado aqui agora, de f linha linha x dividido por f de x, isso tem que ser igual a d em dx desse lado esquerdo, porque esse objeto que está aqui entre parênteses é igual a esse lado esquerdo.
Então, é 1 dividido v quadrado, ft linha linha dividido por f de t. Mas, de novo, aqui eu estou derivando respeito a x. Esse objeto não depende de x. Então, isso também tem que ser igual a zero. Então, como d de x dessa combinação é igual a zero, isso me permite de concluir que fx linha linha dividido por f de x também tem que ser igual a uma constante. E agora a gente tem que se perguntar, qual constante? Bom, como esse termo aqui é uma constante, é igual a lambda, e esse outro termo aqui também é uma constante e tem que ser igual a esse objeto, se esse objeto é igual a lambda, esse outro também tem que ser igual a lambda. Ok? Então, isso aqui é a segunda equação que a gente vai ter que guardar. Então, vamos agora juntar as duas equações que a gente obteve. Ok? A gente está mostrando que, usando a separação das variáveis, uma equação diferencial de onda, as derivadas parciais, é completamente equivalente a essa equação diferencial, a essa EDO e essa EDO. Então, é equivalente a duas EDOs diferentes. Uma que envolve apenas essa função que depende do tempo, e outra que envolve apenas essa função aqui, que depende do espaço. Então, isso aqui é completamente equivalente a dizer f de t, linha, linha, igual a, pego esse v quadrado e ft que está no denominador, boto para cima do lado oposto, lambda, v quadrado, ft, e essa aqui é simplesmente fx, linha, linha, igual lambda, f de x. Ok? Usando a separação das variáveis, a gente acabou de mostrar que, se esse f aqui é escrito como produto, então, o produto fx, as funções fx e ft tem que satisfazer essas duas equações diferenciais, que são duas EDOs. Então, uma equação diferencial de derivadas parciais equivale a duas EDOs. Só que agora, olhem bem essas EDOs. A gente conhece essas duas EDOs. Essas são justamente o problema de Sturm-Liouville, a equação aos autovalores, para o operador D2 em DX2, em DT2, essa primeira linha, e para o operador D2 em DX2. Então, isso aqui é justamente o problema de Sturm-Liouville para D2 em DT2 e D2 em DX2. Então, exatamente aquele caso que a gente tinha considerado na última aula do módulo de equações diferenciais. Então, deixa eu só lembrar para vocês qual é a consequência do fato que a gente está aqui falando de um problema de Sturm-Liouville, que é a consequência fundamental e que a gente vai usar daqui a pouquinho, é o fato que as autofunções deste problema são uma base completa para o espaço. Ok? Essas autofunções, então aqui, a gente deduz que as autofunções são base completa. Mas sendo elas base completa, isso significa que eu posso decompor qualquer função dada nessa base aqui. Ok? Então, agora que a gente deduziu tudo isso, ok? Então, vocês estão vendo a utilidade da gente ter, pelo menos, mencionado e rapidamente falado desse problema de Sturm-Liouville no passado. Vamos considerar um caso específico, ok? Agora eu quero trabalhar com vocês para resolver de verdade essas duas equações diferenciais, o que vai ser equivalente a resolver essa equação de onda, num caso físico, ok? E o caso físico que a gente vai considerar é o caso de uma corda, ok? E não uma corda qualquer, mas uma corda que tem os dois extremos vinculados. Então, o exemplo, se vocês quiserem, o exemplo físico é esse daqui. Eu tenho aqui a variável x, isso aqui
é a minha vertical, eu tenho a corda que está vinculada em 0, e digamos em L, e aqui eu tenho um certo perfil. Ok? E agora eu quero que essa corda aqui, que o perfil dessa corda satisfaça a equação de onda, mas para fazer isso eu tenho que dar para vocês algumas condições, ok? Então eu tenho que dizer, primeiramente, que a corda está vinculada, e segundo, eu tenho que dizer para vocês qual é o perfil dessa onda num certo instante de tempo, que a gente vai fixar como sendo instante igual a 0, ok? Então a gente vai resolver este problema aqui como solução deste problema de Sturm-Liouville, ou dessa equação de onda, ok? Então a gente vai achar uma onda estacionária aqui, porque isso aqui é um sistema preso, e as condições de contorno que a gente vai impor são que a forma da onda f no ponto 0 para um instante qualquer tem que ser igual a 0, que está dizendo que esse ponto está preso, ok? Não pode começar a viajar para cima e para baixo. E f no ponto L, que é o outro extremo, para qualquer t, tem também que ser igual a 0. Então, essas duas equações têm que ser válidas para qualquer tempo, ok? E depois eu vou ter que dar para vocês também uma condição inicial. Então, condição inicial eu vou dizer que a função, minha onda, no instante, no posição x, no tempo t igual a 0, é igual a uma certa função que eu vou chamar de u de x, ok? Isso aqui é um certo perfil de onda que eu estou observando no instante inicial. E como a equação também é uma equação de segunda ordem, eu tenho que dar também uma condição sobre a derivada, ok? Aqui a situação seria um pouquinho mais complicada, porque tem condições de Cauchy, de Dirichlet, mas tudo bem, não vamos complicar demais nossas vidas, ok? Então, eu vou dar simplesmente para vocês esse perfil aqui, de novo calculado em x e 0, e vou dizer que isso aqui tem que ser uma certa função que eu vou chamar de g de x, ok? Então, essas são as duas condições de contorno que estão me dando a condição física que a corda está presa, e depois eu tenho duas condições iniciais que estão me dizendo como é o perfil de onda quando t é igual a 0. Ok? Muito bem. Então, agora, a gente tem essas duas equações diferenciais aqui, tem essas condições de contorno, a gente sabe que a gente está falando de um problema de Sturm-Liouville, então vamos ver como é que a gente pode resolver esse negócio. Ok? Tem alguma dúvida até aqui, gente? Alguma coisa que não esteja ficando clara? Acho que ok, só a parte do Exterminio. Se você puder só dar uma comentada rapidinho, o que é ser base completa mesmo, eu confesso que eu não lembro Base completamente. aqui, quando eu falo que tem base completa, o que isso significa é que qualquer função, digamos, u de x, pode ser escrita da forma seguinte: soma com n que vai de 0 até infinito, alguns coeficientes un, e aqui eu tenho que pôr a base completa, fn de x. Ou seja, vale exatamente a mesma decomposição que a gente viu que vale no caso de vetores, só que agora a soma é infinita. Ok? Certo. Isso aqui converge no sentido da norma. A gente viu que o limite para n que vai a infinito da norma de u menos soma com n que vai de 0 até n exal de un fn é igual a 0. Então, isso aqui significa que você tem que tomar a norma respeito àquele peso W, que nesse caso é igual a 1, ok? A gente viu que para operador de tipo D2 em DT2, o peso é igual a 1. Então, isso aqui está te dizendo como calcular a norma, e a parte importante é que você pode fazer essa decomposição aqui de uma função qualquer. Qualquer função nesse intervalo, ok? No intervalo que agora a gente vai fixar em 0L, como o operador é autoadjunto nesse intervalo, você pode decompor dessa forma aqui. E a única coisa que sobra para você fazer é deduzir esses coeficientes UN. Ok? Não sei se isso esclarece a dúvida. Não, esclarece. Tá. Tá, Beleza. ok.
Maravilha. Mais alguma questão, gente? Professor, Sim. quando a gente, tipo, existe alguma perda de generalidade quando a gente impõe que as soluções da equação de onda têm que respeitar a separação de variável? Não tem nenhuma perda de generalidade, no sentido, claramente, você não está achando todas as soluções, mas se você lembra, também no caso de EDOs, a gente não estava achando todas as soluções possíveis. A gente estava achando, por exemplo, no caso de EDOs com um termo não homogêneo, a gente estava escolhendo uma prescrição específica para achar a solução particular. Justo? E aqui é muito parecido. Eu estou dizendo que eu estou procurando apenas para essas soluções que podem ser escritas como um produto. Agora, o que vai te dizer se você pode ou não fazer isso é o seu sistema, ok? Se você acha, por exemplo, tem uma equação diferencial às derivadas parciais, você tenta resolver com essa forma, e você não está achando as soluções que você queria daquele sistema, então aí você tem que mudar a prescrição, tem que usar uma outra técnica, ok? Mas essa técnica você pode aplicar sempre. Talvez não te forneça as soluções que você quer, mas vai te fornecer com certeza algumas soluções, ok? Então pode acontecer ainda, por exemplo, de ter alguma outra solução que não seja essa por separação de variáveis? E a Pode gente, acontecer. tipo, Sim. Pode entendi. acontecer. Aí tem outras Beleza. técnicas que você pode usar, tipo função de Green, coisas assim. Mas aí isso já é um pouco mais complicado. Então a gente não vai enfrentar essas questões nesse curso, ok? Mas pode ser, tá? Tranquilo, obrigado. Imagina. Ok, maravilha. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver essas duas equações diferenciais, que são EDOs. A gente sabe agora resolver isso aqui sem nem fazer contas, nessa altura do curso. Eu vou começar a impor essas condições aqui. E aí, a gente vai ver o que vai acontecer. Então, vamos primeiro resolver essas equações diferenciais, ok? Então, eu vou simplesmente escrever as soluções, ok? Isso aqui a gente já viu várias vezes como pode ser resolvida. Então, a solução, ou as soluções, são f de t igual uma certa constante, A, e elevado a raiz de lambda v t mais b e menos raiz de lambda v t. Vocês lembram? A gente passa para o polinômio característico, tem duas soluções, mais ou menos raiz de lambda v quadrado. Essa aqui é a solução com mais, essa aqui é a solução com menos. Mesma coisa para a função que depende apenas de x. Então, isso aqui vai ser uma nova constante, c, e elevado a raiz de lambda x, mais d, e elevado a menos raiz de lambda x. Muito bem. Então, a parte da solução foi trivial. Agora a gente vai impor essas condições. Então, vamos começar com as condições de contorno. Ok? Aí as condições iniciais vamos impor no segundo momento. Então, o que acontece quando eu vou impor as condições de contorno? Então, aqui, agora eu vou impor as condições de contorno. Então, vamos pensar. Esse f é o produto entre esse e esse, certo? Porque a gente está usando separação de variáveis. Então, quando eu escrevo f de 0t igual a 0, o que eu estou escrevendo, na verdade, é f de x em 0 multiplicado por f de t em t. Este produto aqui tem que ser igual a 0, independentemente do que acontece com o tempo. Então, como essa condição aqui, o fato que este produto tem que ser igual a 0, não pode depender do tempo, existe um jeito único para deixar essa equação verdadeira, que é escolher esse termo fx de 0 como ser igual a 0. Essa é uma condição que, com certeza, garante que essa equação seja igual a 0, independentemente do tempo, porque essa condição não depende do tempo. Ok? Vamos agora ver a segunda. Então, essa aqui é a primeira equação, primeira condição que a gente vai ter que impor. Primeira das condições de contorno. Segunda é f de lt
de novo igual a zero. Então, de novo, vou escrever essa f como produto. Então, isso aqui vai ser fx calculado em L, ft calculado em t. E, de novo, este produto aqui tem que ser igual a zero, independentemente do que acontece com o tempo. Então, independentemente do que acontece com essa função aqui. Então, assim como a gente viu aqui, a única forma para essa igualdade ser verdade, independentemente do tempo, é garantir que fx calculado em L seja igual a zero. Ok? Então, agora, nesse f de x aqui, essa segunda função, eu vou ter que impor que quando eu calculo a função em zero, eu obtenho zero, e quando eu calculo a mesma função em L, eu vou obter zero. Então, o que é que isso vai me fazer? Vai me dar um jeito para calcular uma correlação entre C e D e vai me dizer como calcular lambda. A gente agora vai ver que isso vai me dizer como calcular lambda. Ok? Então, vamos ver. Vamos impor explicitamente essas condições e vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, agora eu pego essa segunda equação aqui e calculo em x igual a zero. Então, fx em zero é igual a quê? Bom, exponencial de zero vale 1, exponencial de zero vale 1, então isso é c mais d. Agora a mesma coisa, porém calculada em x igual a L. Quando eu calculo em x igual a L, agora o exponencial não vai ser mais igual a zero, claramente, mas o que eu vou obter é... Desculpa, esse aqui tem que ser igual a zero. Okay? A condição é fx em zero igual a zero. Agora em L, eu tenho que fx calculado em L, que então é igual a c, e elevado a raiz de lambda L, mais d, e elevado a menos raiz de lambda L, isso aqui também vai ter que ser igual a zero. Então eu tenho duas condições. E agora vamos ver quais são as condições que vão me permitir deixar essas duas condições verdade. Então, da primeira, imediatamente eu vou deduzir que D é igual a menos C. Ok? Então, como D é igual a menos C, essa segunda equação agora fica C, que multiplica E elevado a raiz de lambda L, menos, que é esse sinal menos aqui, E elevado a menos a raiz de lambda L. Tudo isso tem que ser igual a zero. Agora, a gente não quer a solução com C igual a zero, porque a solução com C igual a zero, como D igual a menos C, implicaria que f de x é completamente igual a zero. Então, a gente volta para aquela solução trivial que a gente não tem interesse em considerar. Então, C tem que ser diferente de zero. Então, para todo esse produto ser igual a zero, significa que essa parêntese aqui tem que ser igual a zero. Então, aqui, eu estou deduzindo que E elevado a raiz de lambda L menos E menos a raiz de lambda L tem que ser igual a zero. Então, vocês estão vendo o que está acontecendo. Essa aqui, essa primeira equação, nos está dando uma correlação entre D e C, mas ainda não está fixando C e D, ok? Essa segunda equação depende apenas, não depende mais de C e D, mas depende apenas de lambda. Então, a gente vai usar essa segunda equação para deduzir quanto vale lambda, ok? Então, como é que a gente pode fazer isso? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é reparar que essa equação é completamente igual a essa daqui, ok? E agora, eu multiplico os dois lados por E elevado a raiz de lambda L. Então, se eu faço isso, eu obtenho E elevado a 2 vezes raiz de lambda L igual a 1. Então, essa é a equação que tem que ser satisfeita. De alguma forma, essa raiz de lambda tem que ser tal que quando eu calculo esse objeto aqui, esse exponencial tem que ser igual a 1. Ok? Agora, de novo, poderia ser raiz de lambda igual a zero, mas isso não é o que a gente está interessado, não é o caso mais geral. Existe uma solução mais geral aqui, que é a seguinte. Se eu for garantir que 2 vezes raiz de lambda L é igual a um número puramente imaginário, que é proporcional a 2 vezes P, N,
onde n é um número inteiro, essa equação é verdadeira. Justo? Vocês lembram que exponencial complexo é igual a cosseno mais i seno do argumento. Se eu calculo em múltiplos de 2π, o seno dá zero e o cosseno é sempre igual a 1. Então, essa equação é identicamente satisfeita. Ok? E, incidentalmente, aqui nesse n tem também zero, que é aquela solução particular que a gente já sabia que funcionava. Tá? Então, essa aqui está me dizendo que raiz de lambda, ou seja, meu autovalor do problema de Sturm-Liouville, tem que ser igual a I, π, porque esse fator 2 simplifica, dividido por L, E. Ok? Então, a gente acabou de achar o autovalor do problema de Sturm-Liouville. Ok? Então, vamos agora... onde eu vou? Bom, vamos apagar essas condições de contorno, que elas serviram a dar para a gente essas condições, que nos permitiram calcular o lambda. E a gente agora pode voltar nesse f de x e escrever que isso aqui tem que ser c, d igual a menos c, então nem vou me preocupar de escrever, que multiplica e elevado. Ora, raiz de lambda é isso daqui. Então é I π n dividido por L, que multiplica x, menos, onde é que esse sinal menos vem desse d. Esse d a gente viu que é menos c. A mesma coisa, só que com o sinal trocado. Ok? Então, essa função, a autofunção do problema de Sturm-Liouville, tem que ser dessa forma. Mas agora vocês veem que essa combinação aqui de exponenciais complexos é proporcional ao seno. Ok? Lembra-se que para obter o seno deveria dividir aqui por 2 vezes i. Ok? Então, eu vou redefinir essa constante aqui, vou chamar isso aqui de c barra, e aqui eu vou pôr o seno de π n dividido por L, x. Essas são as autofunções do problema de Sturm-Liouville. Então, isso aqui é uma base completa. Ok? E qualquer função que exista entre 0 e L pode sempre ser decomposta nessa base aqui. Tá? Mesma coisa acontece agora com f de t, porque está aparecendo até aqui em cima. Então, vamos apagar aqui e vamos reescrever f de t também. Professor, você pode só explicitar o que é o C barra? É C dividido por... Vou escrever aqui. C barra é C que multiplica 2 vezes I. Beleza, obrigado. Multiplico e divido por 2 vezes I. O 2 vezes I que está no numerador inclui na definição de C barra. O denominador me permite de reconstruir o C. Ok? Perfeito. Então, vamos agora ver o que é que a gente tem, o que é que a gente pode fazer com QI. Com essa f de t. Bom, essa f de t agora eu posso escrever como A e elevado a I π n dividido por L VT mais B e menos a mesma coisa. Então, menos I π n dividido por L, VT. Esse aqui também é uma autofunção. Então, também do problema de Sturm-Liouville. Então, também é uma base completa. Só que agora, esse aqui é uma base completa para a variável espacial. Esse aqui é uma base completa para a variável temporal. Agora, como vocês veem que o autovalor depende de um índice n, um índice inteiro n, para lembrar isso, eu vou pôr aqui que também os coeficientes, em geral, vai depender de n. E também esse coeficiente aqui, em geral, dependerá de n. Simplesmente porque essas duas autofunções, as duas vão depender de n. Ok? Dependendo de qual é o valor desse n que eu vou escolher aqui e aqui em cima, pode ser que eu tenha que escolher coeficientes diferentes. Beleza? Então, agora vamos juntar tudo. Ok? Vamos juntar tudo. O que é que isso nos está dizendo?
Então, juntando tudo isso aqui, eu estou dizendo que uma solução, ou ainda melhor, a solução mais geral, a solução mais geral da equação de onda, claramente calculada com a corda vinculada, ok? Então, impondo aquelas condições de contorno. Então, a solução mais geral da equação de onda, então, da corda vinculada e calculada usando separação das variáveis, é a seguinte: é f de xt igual ao produto entre essa e essa, ok? Então, eu vou pôr Cn barra seno de πn dividido por Lx, tudo isso que multiplica esse negócio aqui, então, AN elevado a I πn dividido por LVT, mais Bn exponencial de menos I πn dividido por LVT. E agora, o que é que eu posso fazer? Bom, essa solução tem que ser uma solução para todos os n's possíveis. Então, aqui eu vou considerar a solução mais geral como sendo uma soma sobre todos os n's possíveis. Ok? Fica claro essa passagem? Eu estou escrevendo agora a solução mais geral. Então, a solução mais geral é aquela solução na qual eu não estou dizendo qual é o n, como todos esses são solução da nossa equação de onda. Então, como todos esses são solução para a linearidade da equação de onda, eu posso combinar linearmente, posso fazer uma combinação linear de todas essas soluções, e também esse objeto, essa soma infinita, é uma solução daquela equação de onda. Ok? Agora, o que está faltando é um critério para selecionar, para calcular esse C barra N, AN e BN. E isso é o que a gente vai ver agora. Tem alguma dúvida até agora? Porque isso é a última parte da conta que está faltando. Está tudo certinho? Ah, não é a coisa mais trivial do mundo, mas nem assustado eu tô que a gente já viu coisa tão pior, tá comparado com o nível do curso, tá ok. Esse curso tem derivada positiva. Tem derivada positiva. Mas mais o tempo passa, mais as coisas vão ser complicadas. Semana que vem, bom, depois me lembrem de dar um aviso sobre a semana que vem, porque semana que vem vai ser tensores, ok? Deus do céu. Ok? Então, essa aqui é a solução mais geral. O que é que falta ainda para impor? Para chegar até esse ponto aqui, a gente usou apenas as condições de contorno, que estavam me dizendo que eu estou falando de uma corda vinculada. Ainda, porém, eu tenho que dizer para o meu sistema, para a minha solução, que no instante t igual a zero, eu estou dando o perfil de onda e estou dando o perfil da derivada. Então, esse é o próximo passo. O que falta para impor aqui são as condições iniciais. Então, vamos impor as condições iniciais. Então, condições iniciais. Então, condições iniciais a gente tinha falado que f em x, que no instante zero, tinha que ser igual a uma certa função u de x, e que a derivada parcial respeito a x, de novo calculada para qualquer posição em zero, claramente para qualquer posição entre 0 e L, onde está a corda, tem que ser igual a uma segunda variável, a uma segunda função, g de x. Então, agora, como é que eu posso dizer que essa função, essa soma complicada, no instante t igual a zero, tem que ser a u de x, e a derivada de tudo isso a respeito a x, no instante t igual a zero, tem que ser igual a g de x. Bom, é aqui que entra o fato que as soluções que a gente achou são base completa. Porque eu sei que essa função aqui está vivendo entre 0 e L.
Então, uma função que vive entre 0 e L, a gente tem uma base de autofunções para x que está entre 0 e L, que é esse seno aqui, ok? Então, isso está me dizendo que eu posso decompor essas duas funções nessa base aqui, em termos de coeficientes que eu deveria calcular. Mas para calcular, eu preciso saber a forma explícita de U e de G. Então, o cálculo explícito a gente não vai fazer. Mas o que eu posso com certeza dizer é que essa U de x pode sempre ser escrito como a soma sobre n de certos coeficientes que eu vou chamar UN, que multiplica seno de Pn dividido por L x. Essa outra G de x vai também ser igual a uma soma sobre n. Agora, os coeficientes aqui eu vou chamar de Gn, e de novo, as funções da base são Pn dividido por L x. Só que essas funções de base estão funcionando exatamente aqui nos versores de base. Não tem nada diferente. Só que agora a soma é infinita, porque a gente está falando de espaço de funções, espaço vetoriais de funções, que tem dimensão infinita. Ok? Então, agora vocês estão vendo claramente onde a importância do problema de Sturm-Liouville está voltando a nos ajudar. O fato é que a gente conseguiu reduzir a equação de onda a duas equações diferenciais ordinárias, mas que são um problema de Sturm-Liouville, o que estava garantindo para a gente que as autofunções eram base completa, está me permitindo de decompor as condições iniciais do problema na base das autofunções. E agora a gente vai ver que essa decomposição é exatamente o que a gente precisa para fixar C barra N, AN e BN. Ok? Então vamos ver como é que isso pode acontecer. Então, esse aqui, vamos escrever aqui, vai permitir fixar, na verdade, os produtos C barra N, AN e C barra N, BN, que são os dois produtos que estão aparecendo aqui. Então, como é que a gente faz? Bom, agora eu vou pegar essa F. Professor? Opa, pode falar. Se você derivar aquela série ali que tem o seno, não fica cosseno, porque ali você igualou o df dx a essa série que é igual a f ainda, não? Desculpa, fala de novo. Lá em cima na esquerda, você colocou df dx igual a série que é... Essa daqui. Mas não teria que ter derivado aí a série para ficaria cosseno ou não? Sim, obrigado. Sim, obrigado. Sim, absolutamente. Isso aqui tem que ser um cosseno. Você está completamente certo. Obrigado. O que está acontecendo é que esse G eu posso sempre considerar como a derivada de uma função. Então, aqui eu posso pôr o cosseno. Ou, se vocês quiserem, que aqui a derivada disso também vai ser uma base. Só que falta um N aqui. Falta o quê? Falta um Πn dividido por L. Aqui. Ok? Assim sim. Essa derivada disso fica esse daqui. Então, agora vocês veem que que esse aqui de novo volta a ser uma base. Ok? Muito bem, muito obrigado. Excelente observação. Ok, então agora o que eu vou fazer aqui é calcular esse f de x no instante t igual a 0, derivar isso a respeito a x, calcular de novo no instante t igual a 0 e igualar a essas duas expressões e ver o que vai acontecer. Então, agora vamos começar com f de x 0. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Bom, o tempo entra só nesse segundo, ok? Então, o exponencial de 0 dá 1, o exponencial de 0 também dá 1. Então, isso aqui fica soma sobre n de c barra n, que multiplica AN mais BN, que é essa parêntese aqui, calculada em t igual a 0, e tudo isso que está multiplicando seno de πn dividido por L, x. E isso tem que ser igual a U de x, que como a gente escreveu aqui em cima, é uma soma sobre n
desses coeficientes aqui, UN, que multiplica seno de Pn dividido por L, x. Ok? Então, como é que isso pode ser verdade? Bom, isso está dizendo que essa combinação aqui tem que ser igual a UN. Ok? Então, daqui, a gente está deduzindo que a combinação C barra N, AN mais BN, para todos os N's, tem que ser igual a UN. Essa aqui é a primeira condição. Ok? Agora a gente tem que impor a segunda condição, que é aquela sobre a derivada. Então, vamos derivar isso daqui e vamos ver o que acontece. Se eu calculo df em dx, isso aqui vai ser a derivada desse primeiro termo, ok? Então, a derivada desse primeiro termo vai ser a soma sobre n, c barra n. Aqui, quando derivo o seno, tenho que derivar respeito ao argumento dele e depois a derivada do argumento. Então, a derivada do argumento vai me dar Pn dividido por L e a derivada fica o cosseno. E depois eu tenho esse termo aqui, que porém é invisível a derivada a respeito a x. Então, de novo, esse aqui vai me dar, dar a n mais b. E esse aqui, agora, tem que ser igual a g de x. Eu acho que fiz uma idiotice em algum lugar, gente. Deixa eu ver, desculpa. Deixa eu verificar. Ah, perdão, escrevi uma idiotice. Ai. Perdão. A condição inicial é uma derivada a respeito ao tempo. Perdão. Ok? É uma derivada a respeito ao tempo. Ok? Isso que... Então, voltem nas notas, onde que escrevi as condições iniciais, coloque a derivada a respeito ao tempo. Okay? Isso, porque são condições iniciais. Então, o que a gente faz é estabelecer o que acontece no tempo igual a zero e a variação no tempo igual a zero. Perdão. Ok? Então, aqui, na verdade, não precisa tomar a derivada. Isso aqui é Gn seno de Pn dividido por L x. E essa derivada aqui, agora, vamos modificar tudo. Ok? Então, vamos modificar tudo. Isso é uma derivada respeito ao tempo. Então, agora, o primeiro termo fica invariado. Então, é C barra N seno de Pn dividido por L x. Tenho que derivar esse daqui e calcular em zero. Quando eu derivo esse daqui, o que é que acontece? Esse fator IPN dividido por LV cai para frente. Então, isso tem IPN dividido por LV. E o que está sobrando aqui é um AN, porque o exponencial em zero dá zero. E aqui vai sobrar um BN, mas tenho que lembrar que tem esse sinal menos. Ok? Então, na derivada, aqui vai descer um fator menos IPN dividido por LV. O fator está na frente. E aqui o que vai sobrar é menos BN. Ok? Agora sim. Agora bate com o que eu tinha escrito. Ok? E esse negócio aqui tem que ser o que a gente chamou de G de x, que, de acordo com nossa expansão, é nada mais e nada menos dessa soma sobre n, Gn, seno de Pn dividido por L, x. Ok? Muito bem. A gente está terminando. Então, vamos parar aqui. E agora vamos ver como a gente pode juntar essa equação e aquela que agora vou escrever, que vai derivar dessa última equação que eu acabei de escrever. Ok? Então, qual é essa condição que a gente vai obter daqui? Bom, eu tenho que comparar os dois termos.
Então, o coeficiente de cada termo do seno tem que ser igual entre essa expressão aqui e essa expressão aqui. Então, o que isso vai me permitir de dizer é que C barra N, que multiplica AN menos BN, e que multiplica isso I, Pn dividido por N, multiplicado por V, tem que ser identicamente igual a Gn para todos os índices N. Ok? Então, olhem o que está acontecendo. Eu tenho uma equação que depende de uma combinação linear do produto entre C barra N e AN e C barra N Pn. E aqui eu tenho uma segunda equação que depende de uma outra combinação linear, porque aqui tem o sinal menos. Ok? Então, essas duas equações são independentes. Então, se eu agora junto isso e isso, eu vou conseguir calcular esses dois produtos, C barra N, AN, e C barra N, BN, os dois em função de UN e GN, que são conhecidos. Uma vez que eu falo para vocês exatamente quanto valem essas duas funções, esses dois perfis, aí eu sei calcular explicitamente esse UN e GN. Ok? Então, vamos concluir a conta. Vamos ver quanto é que vale essa condição aqui. Agora, então, eu vou voltar. Vamos... Quanto eu gostaria de ter aquela lavagna enorme do FUSP para não ter que apagar o tempo inteiro? Ok, então vamos fazer a coisa seguinte. Eu vou escrever aqui em cima a função de novo, ok? A solução mais geral. E aí a gente vai usar essas duas condições aqui, ok? Então, a função xt, que era a solução mais geral, era a soma sobre n, c barra n, seno de Pn dividido por L, x, e isso que multiplica AN, que multiplica o exponencial de IPN dividido por L, VT, mais BN, e elevado a menos IPN dividido por L, VT. Ok? Isso era a nossa condição, nossa função, a solução mais geral. E agora, eu tenho duas condições. Essa daqui e essa daqui. Ok? Então, o que eu vou fazer agora é manipular essa expressão aqui, de forma que as combinações de C, C barra N a N, C barra N a N, que vão aparecer, são exatamente essa e essa, de forma que eu possa substituir essas condições que eu acabei de achar. Ok? Então, vamos ver se nesse horário eu consigo fazer direitinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer... Bom, aqui na parte do x não dá para fazer nada, ok? Isso é uma função elementar, beleza. Então, ela fica assim. Então, aqui eu tenho seno de πn dividido por lx. Agora, aqui eu tenho esses dois exponenciais complexos. Então, eu vou escrever eles como cosseno mais e seno. Então, isso aqui vai ser c barra n, que sobrou daqui. Este vai ser an cosseno de πnv dividido por lt, mais i vezes an seno de πnv dividido por lt, e depois tem o segundo termo, que é mais bn, de novo o mesmo cosseno, πnv dividido por lt, e agora, como aqui tem o sinal menos, isso aqui fica menos i vezes bn, o seno de πnv dividido por lt. Ok? Ah, muito bem, porque olha o que está acontecendo fazendo assim. O que está acontecendo é a coisa seguinte. Vamos reescrever. Isso aqui fica soma sobre n, tem o seno que está aqui fora, então πn dividido lx. Agora, aqui, vamos olhar o termo com o cosseno primeiro, ok? Então, aqui eu tenho
um termo que depende do cosseno de πnv dividido por lt. Qual é o coeficiente desse cosseno? Eu tenho an daqui, tenho mais bn daqui e tenho um c barra n que está aparecendo na frente. Então, esse coeficiente é c barra n, an mais bn, que é exatamente o que está aqui. Então, isso aqui é nada mais e nada menos do que eu chamei de UN, que, como eu falei, é conhecido. Ok? Então, esse primeiro termo a gente já resolveu, já está igual a uma coisa que está conhecida. Vamos ver agora o termo com o seno. Então, o termo com o seno resulta em quê? Então, esse termo com o seno é... Então, vamos escrever aqui. Tem o seno de πnv dividido por lt. E agora, na frente, eu tenho um fator i, então, mais i, tenho um fator c barra n, e aqui eu tenho an menos bn. Que, olha só, é exatamente o que está aqui. Ok? Então, esse fator aqui, sem o i, esse fator aqui, é igual ao que eu vou obter pegando esse fator e botando para a direita. Então, isso aqui vai ser igual a gn. E agora vamos ver se consigo não fazer erros. Então, SL é pura no numerador. O fator I pula no denominador. P está no denominador. NV está no denominador. Ok? Então, o que a gente está concluindo, depois de toda essa conta aqui, é o resultado seguinte. Impondo tanto condições de contorno quanto condições iniciais específicas, a gente está obtendo que a nossa solução, que satisfaz todas aquelas condições, é a seguinte: seno de πn dividido por lx, que multiplica un cosseno de πn dividido por lv t. Esse termo aqui, olhem o que está acontecendo. O fator i, que está aqui no numerador, que vinha do fato que eu estou fazendo expansão do exponencial em cosseno mais i seno, simplifica com esse fator i que está no denominador. Então, a solução que a gente está achando é real. Ok? Então, esse aqui é um exemplo do que eu falei para vocês quando a gente estava resolvendo EDOs. Condições de contorno, condições iniciais, eles fazem, ok? Mudam, forçam as equações que você está considerando a dar para vocês soluções reais, ok? Se a gente tivesse obtido aqui uma solução que era complexa, aí a gente tinha feito um erro bobo de cara. Como o fator i, que é o único fator complexo imaginário que está aparecendo aqui, corta, a gente está obtendo soluções que são perfeitamente reais. Então, agora eu vou obter mais gn n dividido por πnv, que multiplica o seno de πnv dividido por l. Prontinho. Essa é a solução. Ok? Então, vamos fazer algum check para verificar que a gente não fez nenhuma bobagem. Então, quando x é igual a zero, esse seno aqui é identicamente igual a zero. Então, a função em x igual a zero, que é a condição de contorno. Quando x é igual a L, o que acontece? Tem um L aqui no numerador, L no denominador, os dois cortam. Eu tenho que calcular o seno de n vezes π, onde n é um inteiro. De novo, esse aqui é identicamente igual a zero. Então, a gente recupera as duas condições de contorno. Vamos ver as condições iniciais. Quando t é igual a zero, esse seno aqui dá zero, justo? Esse cosseno aqui dá 1, eu estou obtendo soma sobre n, o n seno desse negócio aqui, que é o que eu chamei de u de x. Ok? Agora, se vocês fazem a derivada respeito ao tempo, vocês vão ver que, de novo, a gente vai recuperar a condição inicial df em dt. Ok? Última coisa, vamos fazer um último check. Esse n, a gente falou que é sobre os números inteiros. Então, em particular, eu posso ter
n igual a zero. N igual a zero é um problema, dado que eu tenho esse n aqui, porque aqui tem um n no denominador. E se eu aqui estou somando sobre n igual a zero, em princípio eu posso dizer, poxa, mas aqui esse objeto está explodindo, está indo para infinito. Então o que é que está acontecendo? Está indo para infinito? Bom, não está indo para infinito, porque, olha, esse seno está indo para zero. Esse n está indo para zero. Esse seno também está indo para zero. Agora, vocês lembram que quando vocês pegam seno de x dividido por x, e x vai para zero, esse objeto aqui tende para 1. Então, vocês podem dizer que quando n for igual a zero, esse termo aqui dá 1, e esse termo aqui mata completamente a solução. Então, com n igual a zero, a gente recupera aquela solução trivial. Então, a solução trivial também está incluída nessa solução, porque justamente essa, como a gente falou, é a solução mais geral. E nessa completa generalidade que a gente está considerando, está incluída também a solução que é trivial, a solução que é identicamente igual a zero. Ok? Tudo certo, gente? Vocês estão chocados? Caramba. Existe alguma simplificação que faça aparecer o termo de dependência x menos vt? Não, porque nesse caso a onda não está viajando. A corda é vinculada. Estacionário, né? É estacionária. Então, nesse caso, é estacionária. Exatamente. Então, não está aparecendo x menos vt justamente para aquela razão aí. Justo. Tá? Beleza? Então, isso aqui é um exemplo concreto do que é chamado de série de Fourier. Ok? A gente fez toda a conta direitinha para mostrar como a decomposição em série de Fourier ajuda a chegar no resultado final. Claramente, ainda a gente deveria calcular, ou eu dar para vocês, esses coeficientes UN e GN. Ok? Mas isso, para fazer isso, eu deveria dizer para vocês, olha, não sei, no instante t igual a zero, o de x é, sabe, sei lá, um seno, ou uma combinação de seno e cosseno, ou outra coisa completamente maluca, ok? Então, até que eu não dou para vocês essa informação, esse UN e GN ficam genéricos. Mas, em princípio, uma vez que eu dou para vocês, essa solução é completamente determinada. Claro, ainda é uma série, ok? Porém, é completamente determinada. Então, vocês podem cortar essa série para, digamos, em vez de somar entre menos infinito e mais infinito, vocês somam entre menos enesal e mais enesal, e aí vocês veem quando essa série começa a converger, ok? Quando a aproximação numérica que é dada cortando a série não fica tão ruim, ok? Mas isso já é um problema para o curso de cálculo numérico. Então, a gente não vai enfrentar isso, ok? Bom, minha gente, isso era o que eu estava querendo dizer para vocês e contar sobre separação de variável e equação de onda. Tem alguma dúvida, alguma coisa que tenha ficado muito obscura? Professor, Sim. Pode falar. o senhor escolheu isolar o termo da velocidade no lado temporal da equação, né? Quando o senhor separou as variáveis e tudo mais. E se a gente escolhesse deixar a velocidade do lado espacial? Não muda nada, é só que para convenção, é uma convenção que às vezes você vê na literatura, que a parte espacial não contém a velocidade e a parte temporal contém a velocidade. Mas não tem nada de profundo. Vocês poderiam ter feito conta colocando o v na parte do espaço, do x, e aí aqui apareceria um dividido, bom, aqui apareceria um v em algum canto, e aqui não apareceria. Não faz nenhuma diferença, ok? A solução final é completamente equivalente ao que a gente está vendo. Ah, beleza. Obrigado. Imagina. Acho que tinha mais uma pergunta. Oi, eu ia perguntar, por exemplo, se você dá a função no tempo igual a zero, você fala que é um seno. Eu estava pensando em como que a gente conseguiria os coeficientes, o n, dado que a função é, sei lá, um seno, um cosseno, qualquer coisa. Ok. Digamos que... Bom, vamos considerar um caso simples. Digamos que eu falo para vocês que u de x, esse é o caso mais simples possível, é igual a seno de P dividido por Lx, ok? Por que tem que ser isso daqui? Porque
essa aqui é a função calculada em zero. Então, ela também tem que satisfazer as condições de contorno. Então, isso aqui é uma função que satisfaz as condições de contorno. Então, como é isso aqui? Agora eu posso expandir na minha série de Fourier. Isso aqui é o coeficiente UN seno de πn dividido por Lx. Ok? Então, o que é que essa expansão está me dizendo? Bom, nesse caso é extremamente simples. Ele está me dizendo que toda essa série, de toda essa série aqui, é suficiente um termo, aquele com n igual a 1, para descrever essa função aqui. Então, a solução aqui é UN igual a 1 quando n igual a 1 e igual a 0 quando n é diferente de 1. Ok? Beleza? Então, você vê que isso aqui já nos está dizendo quanto vale o n. Então, nesse caso extremamente simples, essa soma aqui colapsa e só n igual a 1 vai sobreviver. Mas é porque escolhi um caso extremamente bobo. Ok? Nos casos mais gerais, o que eu consigo dar para você fazendo isso é uma certa dependência funcional, um certo número, ok? O n em função de n. E isso vai te permitir calcular a função, essa função aqui. Tá? Joia. Tá bom. Beleza? Ok. Maravilha. Mais alguma questão, gente? Professor, Opa! duas dúvidas. A primeira, sobre a questão que o cara fez, uma questão anteriormente, sobre botar o V no X, por exemplo. Isso seria o equivalente apenas a mudar a escala, né? Sim, no X. exatamente. Você muda a sua unidade de medida no sentido X. Exatamente. Tudo bem. E uma outra dúvida que me surgiu quase agora, por exemplo, naquele caso do AN exponencial do imaginário mais BN exponencial do imaginário. Esse daqui? Sim. Mas não nesse caso específico, digamos num caso geral, assim. Isso parece muito com uma equação de elipse, quando você escreve em função de seno e cosseno, né? Sim. Tem alguma coisa a ver, assim? Então, aquela interpretação geométrica em termos de elipse ou de funções elípticas não é muito útil nesses casos, porém, sim, essa equação aqui, então, tem uma dificuldade, porque aqui, quando a gente faz a expansão em termos de seno e cosseno, a gente tem um termo imaginário. Mas tudo bem, a gente viu que existe uma correspondência entre R2 de um lado e o plano de Argand-Gauss do outro. Então, se você interpreta aquele termo imaginário como um versor na direção y, aí você obtém exatamente uma elipse. Combinação de seno e cosseno que se fecham é uma elipse, essencialmente. Ou são combinações de círculos que estão viajando numa elipse. Só que o problema é que essa interpretação geométrica, geralmente, pelo menos até onde eu conheço, na resolução desses problemas não é particularmente útil. Porém, você pode usar. Se para você for mais intuitivo, claramente pode usar. Tudo bem, então. Muito obrigado. Imagina. Mais alguma coisa, gente? O senhor pediu para lembrar que o senhor precisava falar alguma coisa sobre a próxima semana. Não sei se é o momento, mas... Obrigado. Então, essa quinta-feira a gente vai ter aula de exercícios e vamos fechar essa parte de cálculo vetorial, ok? Semana que vem a gente vai começar com tensores. Então, eu acho que a gente vai ter 3, no máximo 4 aulas de tensores, mesmo porque nessa altura do campeonato estamos todo mundo super cansados, a gente não aguenta mais ter aulas online. E o tópico de tensores precisaria de um curso a si, ok? Então, eu vou simplesmente mostrar para vocês as coisas básicas, qual é a definição de tensor, a definição intuitiva do físico, definição um pouco mais formal do matemático. Uma coisa que eu estava querendo dizer é que, geralmente, tensores tendem a traumatizar os alunos, ok? Então, como não quero maltratar ninguém de vocês, a partir da semana que vem, vocês têm a tarefa de me parar em qualquer momento vocês tenham a mínima dúvida, ok? Porque, infelizmente, o tópico de tensores é tal que se vocês perdem aquela sacada inicial, onde eu estou explicando o que é que eu quero fazer, aí para frente é um montão de conta e vocês ficam completamente perdidos, ok? Então, a tarefa de vocês
ainda mais do que vocês fizeram até agora, é me parar em qualquer momento durante a aula para pedir explicações. E claramente mandem e-mail, conversem com os monitores. Vai ser traumático. Eu estou tentando deixar as aulas o quanto menos traumáticas possíveis, mas acho que tem pouca coisa a fazer. Okay? Tensores é um daqueles tópicos que, infelizmente, primeira vez que vocês veem, não vão entender absolutamente nada. Aí daqui a 2 anos vocês voltam para olhar e vocês vão falar, era absolutamente óbvio. Só que tem uma curva de aprendizagem que, apesar que é muito rápida, passa por uma barreira inicial, ok? Então, como eu já vi no passado alunos apanhando feio com tensores, eu queria evitar esse ano. Então, me pare em qualquer momento e vamos tentar resolver na hora os problemas, ok? A gente vai começar voltando com aquela questão de como os componentes dos vetores transformam quando eu vou transformar a base, mas aí a gente vai permitir para mudanças mais gerais. Por exemplo, o que acontece, a gente viu transformações rígidas, rotações, ok? O que acontece se eu faço uma rotação entre versores de base para outro versor de base que eu vou obter através de uma transformação ortogonal, se eu estou em R2 ou R3. O que a gente vai fazer agora é generalizar a mesma coisa para coordenadas quaisquer, tá? Coordenadas curvilíneas e não apenas cartesianas, tá bom? Então, já isso vai ser traumático, de uma certa forma. Então, de novo, me pare, ok? Em qualquer momento. A gente tem tempo, se a gente vai demorar 5 aulas para terminar em vez de 3 ou 4, não tem problema. Beleza? Professor, Opa! o senhor pretende chegar a falar de métrica e coisa assim, ou vai terminar nos tipos de produto, contração e tudo mais? Não, eu vou falar um pouquinho de métrica. Não, vamos ver algumas métricas simples. Não vou desenvolver tudo o que poderia dizer sobre métricas, mas pelo menos algumas coisas básicas sim. A ideia é dar para vocês a ferramenta matemática para não ficar completamente traumatizados com a relatividade restrita e depois com a relatividade geral, ok? Apesar que na relatividade geral parece muitos mais ingredientes, mas pelo menos na relatividade restrita, ok? Espaço-tempo plano, aí não tem o problema da curvatura, então as coisas são um pouquinho mais simples. A ideia é que vocês tenham todas essas ferramentas para usar quadrivetores e assim por diante, tá bom? Professor, Sim. só para confirmar, as notas de aula dessa parte 4 de tensores vai ser postada no mesmo dia? Eu vou tentar postar no mesmo dia, sim. Ou até um dia antes, se eu conseguir. Só que eu ainda estou terminando. Porque ainda para preparar psicologicamente e tecnicamente Tá, vendo o material antes. Ok, eu vou tentar pôr na pasta do Drive o dia antecedente. Não sei... Ou pelo menos o começo relativo à primeira aula, só para okay. Isso eu posso fazer com dar o susto, assim. Isso eu posso fazer com certeza. Ok? Então, vocês podem se preparar. E se preparando psicologicamente para o que vai vir. Ok? Certo, muito obrigado. Imagina. Ok, pessoal. Então, se não tiver mais dúvidas, mais questões, mais coisas que vocês querem discutir comigo, acho que a gente pode fechar a aula aqui. Então, como sempre, agradeço pela atenção, espero que vocês não tenham ficado completamente perdidos. Caso contrário, mandem mensagem que a gente vai tentar resolver todos os problemas, ok? Então, de novo, quinta-feira exercícios e a gente volta na semana que vem, ok? Estamos quase lá, gente. Estamos quase para terminar o curso. Sei que para muitos de vocês, especialmente aqueles do primeiro e segundo ano, essa segunda parte do curso foi bem complicada, mas estamos terminando, ok? Vocês quase chegaram a sobreviver ao curso inteiro. Beleza? Então, gente, até terça-feira da semana que vem. Tchau, tchau. Até, professor. Boa Obrigado. semana aí. Para Tchau, tchau. vocês também. Tchau, tchau. Valeu. Inta.